O Flamengo vive um momento de expectativas elevadas, com movimentações que prometem agitar a torcida e redesenhar o elenco para a sequência da temporada. A principal notícia que começou a se espalhar ainda nas primeiras horas desta sexta-feira vem diretamente da Itália. Lucas Beltrán, o jovem atacante argentino que atua pela Fiorentina, teria revisto sua posição inicial e agora estaria disposto a aceitar o convite do mais querido. Em um primeiro momento, o jogador demonstrou reservas quanto à possibilidade de deixar o futebol europeu e desembarcar na América do Sul, onde o ritmo frenético e a pressão intensa podem representar um desafio completamente distinto. No entanto, ao longo dos últimos dias, o Flamengo intensificou o diálogo, apresentando ao atleta um projeto ambicioso, no qual ele poderia não apenas atuar como titular em um dos maiores clubes do continente, mas também se colocar sob os holofotes para alimentar suas pretensões junto à seleção argentina. Com estrutura de ponta, comissão técnica experiente e elenco alinhado para disputar títulos em todas as frentes, o rubro-negro ofereceu ao atacante a chance de se firmar como protagonista, lutar por taças e ampliar sua visibilidade internacional. Fatores que, segundo fontes próximas à negociação, teriam sido decisivos para a virada de postura do jogador. Ao mesmo tempo, os bastidores flamenguistas seguem atentos a outras oportunidades no mercado. O nome de Carlos Miguel Goleiro, de passagem recente pelo Nottingham Forest, entrou na pauta de reforços como uma opção viável para a próxima temporada. Revelado nas categorias de base do Corinthians, o jovem arqueiro teve sua grande oportunidade ao assumir a meta alvinegra após a saída de Cássio para o Cruzeiro, mas logo em seguida acabou negociado com o futebol inglês. Agora, com o Nottingham Forest sinalizando que não pretende exercer a opção de compra definitiva e liberando o atleta para buscar novos destinos, surge a possibilidade de repor a saída de Matheus Cunha, cujo pré-contrato com o Cruzeiro começa a valer a partir do 1º dia de janeiro do ano que vem. Embora o Flamengo já conte com um goleiro de perfil consolidado entre os titulares, há o reconhecimento de que investir em um reserva de alto nível é fundamental para manter o equilíbrio do plantel e garantir segurança em caso de lesões ou instabilidades. Carlos Miguel, que além da habilidade sob as traves demonstra agilidade nos reflexos e modernidade na jogada com os pés, aparece como uma alternativa interessante, sobretudo pela juventude e pela experiência internacional adquirida na Europa. No campo, a última apresentação do time deixou claro que o caminho a ser percorrido exigirá correções pontuais para que o Mengão volte a demonstrar a força que vem sustentando sua trajetória. Ontem, diante do Atlético Mineiro, a equipe não reproduziu o futebol vistoso e avassalador que a torcida conhece e espera. Embora a atuação não possa ser classificada como desastrosa, um erro de saída de bola acabou custando caro e definiu o placar em favor dos visitantes. O técnico Cuca, ciente da necessidade de evitar sofrer gols, armou seu time com linhas mais recuadas e apostou na força física de um meio-campo combativo e na tradicional solidez defensiva do Galo. O Flamengo, por sua vez, encontrou dificuldades para articular jogadas em velocidade e sofreu para penetrar a barreira adversária. Ainda assim, houve lampejos de criatividade, especialmente pelas laterais, mas faltou pontaria na hora do arremate final. A derrota acende o sinal de alerta, mas não apaga a convicção de que, em condições de concentração plena e com alguns ajustes táticos, o time tem todas as condições de reverter o resultado no próximo encontro marcado para acontecer fora. De casa na Arena do Galo. Será preciso entrar com espírito aguerrido, atenção redobrada na saída de bola e principalmente com a ambição de virar o confronto. Ingredientes que podem virar o jogo a favor do Flamengo desde que mantidos, do primeiro ao último minuto. Em paralelo a esse cenário de decisões e partidas desafiadoras, a diretoria segue atenta ao calendário e às necessidades do elenco. A indefinição sobre a permanência de alguns jogadores abre espaço para negociações e possíveis contratações estratégicas. A janela de transferências está longe de se encerrar e o rubro-negro precisa equilibrar o desejo de manter a base que conquistou títulos importantes com a necessidade de renovar peça-chave, visando não apenas o presente, mas
Também o fortalecimento para os próximos anos. A busca por um camisa 9 de área, com faro de gol e capacidade de dialogar com os companheiros de frente, continua prioritária. Lucas Beltrán, nesse contexto, surge como candidato ideal jovem com desenvoltura técnica e ambição de crescimento. O sucesso dessa negociação pode se refletir diretamente no desempenho da equipe, dando ao treinador mais opções para variar o sistema de jogo e explorar diferentes combinações ofensivas. Enquanto as tratativas bancárias e contratuais avançam, a torcida acompanha cada novidade com empolgação e questionamentos. Nas redes sociais, debates sobre a chegada de Beltrán se misturam à análise sobre a eventual contratação de Carlos Miguel. Muitos torcedores já sonham com o momento de ver o argentino vestindo a camisa rubro-negra, correndo com a bola ao pé pelos gramados do Maracanã e com a estabilidade de ter um goleiro de reserva à altura, garantindo tranquilidade nos momentos decisivos. O ambiente, portanto, segue aquecido, repleto de projeções e expectativas, e ao mesmo tempo o elenco se concentra para driblar a irritação da derrota recente e focar no próximo desafio que promete ser tão intenso quanto o imaginado em cada conversa entre diretoria, comissão técnica e atletas do Clube de Regatas do Flamengo. Agora resta aguardar os desdobramentos finais dessas negociações e confiar na capacidade de reação do grupo dentro de campo. Se Lucas Beltrán realmente desembarcar no Rio de Janeiro, o natural é que o craque embarque diretamente no ritmo frenético de um clássico contra o Fortaleza, marcado para o próximo domingo, logo depois da apresentação oficial do jogador. Já Carlos Miguel, caso decida regressar ao Brasil, precisará se ambientar rapidamente e mostrar que está pronto para vestir o manto sagrado em momentos de pressão. Esses capítulos ainda estão por vir, mas o roteiro já começa a ganhar contornos. Claros reforçar o elenco e retomar a trajetória de vitórias e boa atuação. A torcida, como sempre, estará pronta para abraçar cada novidade e empurrar o time rumo às conquistas que ainda estão por se desenhar neste ano, que promete ser decisivo para o Flamengo. E assim falando, em reforços que já estão vestindo o manto rubro-negro, não dá para deixar de lado a estreia de Samuel Lino, que veio com pedigree europeu e logo no primeiro jogo mostrou por que o Flamengo investiu em seu futebol. Entrou em campo com aquele sorriso confiante, como quem diz: já estou pronto para fazer acontecer, e não demorou a encantar. Foi o drible desconcertante na linha de 3 à arrancada que deixou o marcador para trás e, sobretudo, o chute colocado que exigiu intervenção refinada do goleiro adversário. Tudo em um movimento só, como se o garoto tivesse anos de Flamengo no currículo. Os torcedores que haviam chegado cedo sentiram o arrepio na arquibancada e quem assistiu pela televisão não conteve o grito de entusiasmo. Depois do apito final, a sensação era de que havia nascido ali um novo xodó da nação. Logo sem perder tempo, o clube marcou para hoje, no período da tarde, a apresentação oficial de Samuel. E não será simplesmente aquela coletiva rápida de poucas palavras e muitos risinhos contidos. A chegada ao centro de treinamentos, o contato com o torcedor que levou camisas e bandeiras à primeira entrevista coletiva, em que o atleta vai exaltar os sonhos que o levaram ao Flamengo e, claro, aquela foto oficial em que ele veste a camisa número 17, mostrando a arte rubro-negra no peito. Vai ser uma festa, pois o clube sabe que mais do que revelar um talento, está fortalecendo a ligação afetiva com a torcida. E a expectativa é grande para saber em que partida Cuca vai lançar Samuel Lino como titular, já integrando a equipe base que vem trabalhando firme nos treinamentos. E a boa nova, não para por aí, a delegação rubro-negra deve viajar para Fortaleza, já com 3 nomes do verão incorporados ao grupo. Além de Samuel Emerson Royal e Saul Niggles, ambos vindos com status de titulares imediatos, devem embarcar amanhã rumo à capital cearense, onde o Flamengo encara o Ceará em duelo que não costuma ser fácil, especialmente longe do Rio. A Arena Castelão costuma ferver e o vovô, mesmo em fase irregular, tem no apoio de sua torcida um respaldo significativo. Por isso, contar com reforços que já conhecem futebol de alto nível europeu passa a ser fundamental.
Emerson, com a força de sua pegada nas laterais, vai bancar o apoio incessante e os cruzamentos venenosos Saul, com a técnica apurada na saída de bola, vai dar dinâmica ao meio-campo e oferecer opções de infiltração. Unidos a um elenco que respira ambição, prometem ser trunfos importantes para conquistar os 3 pontos. Enquanto isso, a situação de Jorge Carrascal segue causando curiosidade. O colombiano, que chegou com status de reforço de impacto, mas não foi oficialmente apresentado junto a Emerson e Saul, ainda aguarda a regularização de sua documentação. O distrato com o Dínamo na Ucrânia vinha sendo o entrave principal, e só quando o contrato antigo estiver oficialmente rescindido é que o Flamengo poderá inscrever o jogador no bid e anunciá-lo à torcida. As conversas fluem nos bastidores e a expectativa geral é de que tudo seja resolvido em tempo hábil para Carrascal integrar o elenco no duelo contra o Ceará. Outros clubes procuraram o atleta, mas ele tem se mostrado inclinado a abraçar de vez a camisa rubro-negra, convencido de que o clube possui a estrutura ideal para retomar o melhor de seu futebol. Aquele drible rápido, a jogada de efeito e a finalização. Certeira que encantaram no início de sua trajetória. Além das movimentações em campo, outro tema que ganhou destaque nos últimos dias foi o interesse do Red Bull Leipzig da Alemanha em Léo Ortiz. O zagueiro, que se firmou como um dos pilares da defesa, declarou com humildade que é elogiado quando clubes europeus se aproximam, evidência de que o trabalho está sendo reconhecido em nível internacional. No entanto, deixou claro que seu foco absoluto permanece no Flamengo, onde quer conquistar títulos e honrar a camisa que defende. Esse posicionamento gera confiança entre os dirigentes e a comissão, pois sinaliza comprometimento em um momento decisivo da temporada. Mesmo sabendo que a janela europeia pode bater à porta, Léo demonstra vontade de permanecer. E a diretoria já fez saber que avalia apenas propostas que atendam a critérios esportivos e financeiros, que preservem o projeto vencedor do clube. Voltando às questões táticas, a derrota para o Atlético Mineiro trouxe reflexões importantes e levantou discussões sobre como o Cuca pretende ajustar o novo sistema com a chegada de reforços. A tendência é que a equipe ganhe mais mobilidade no meio-campo, com Saul Niguez oferecendo variação de passes verticais e laterais, e que ganhe profundidade pelos flancos com Emerson Royal, liberando Everton Ribeiro e Arrascaeta para flutuar. Pela faixa central, no ataque, a provável chegada de Lucas Beltrán pode promover dupla letal com Pedro, mesclando a presença de área com a movimentação em diagonal, confundindo os marcadores e criando espaços para infiltrações. Essa versatilidade tática, somada à habilidade de Samuel Lino no 1 contra 1, cria um leque de possibilidades que podem desestabilizar defesas compactas. Se a comissão conseguir sincronizar essas peças rapidamente, o Mengão volta a jogar com aquela aura de imprevisibilidade que já rendeu tantos gols em momentos decisivos. E a verdade é que o momento não permite acomodação. A tabela segue pesada. Depois do duelo contra o Ceará, o confronto decisivo contra o Atlético Mineiro na Arena do Galo promete ser uma verdadeira prova de fogo. Lembrando que o jogo de ida foi vencido pelo Galo graças a um lance capitalizado em erro de saída de bola. O Flamengo terá de demonstrar mentalidade forte, foco absoluto e, acima de tudo, a fibra que sempre caracterizou os grandes elencos. Na altitude moral de um estádio que costuma ser inóspito para visitantes, a missão exigirá equilíbrio entre ousadia e pragmatismo, atacar sem deixar espaços triangular, rápido, sem perder a solidez defensiva e principalmente manter a concentração. Nos 90 minutos, sem se deixar levar pelo clima de decisão que toma conta do ambiente. Em paralelo a tudo isso, há o dilema do planejamento de médio prazo. A diretoria rubro-negra sabe que o sucesso imediato não pode comprometer o fortalecimento para os anos seguintes. Por isso, mantém conversas com empresários de jovens promessas, estudam possibilidades de empréstimos qualificadores e avaliam a permanência de atletas por empréstimo que precisam ganhar mais rodagem. É um tabuleiro em que cada peça pode influenciar várias outras, e a precisão das decisões será crucial para que o Flamengo encare o futuro com segurança, não só brigando por títulos nacionais e continentais, mas também mantendo o plantel saudável e competitivo.
Enquanto o relógio corre em direção à próxima partida, a torcida acompanha cada passo com paixão aguçada. Nas redes, os perfis de fiel chegado debatem escalações possíveis, dividem opiniões sobre as negociações mais promissoras e já projetam as camisas que pretendem usar na viagem à Fortaleza. Nos bares próximos ao Maracanã, grupos de amigos marmorizam o cardápio do fim de semana ao som de "O Mengão vai voltar a vencer". Essa energia construída ao longo das décadas é o que dá ao Flamengo aquela aura especial de clube que transcende o futebol e se impõe como identidade cultural para milhões de corações rubro-negros. E é com esse espírito que o Flamengo seguirá adiante, misturando a perspicácia de mercado com a paixão do torcedor, a confiança nos jovens reforços que chegam com a experiência daqueles que já defendem o manto sagrado e a certeza de que cada partida é uma final a ser encarada com respeito ao adversário e amor ao clube. A segunda parte dessa narrativa se escreve nos campos de Fortaleza e Minas Gerais, mas também nos bastidores das negociações e nos corredores do ninho do Urubu, onde planos ambiciosos ganham forma para manter o Flamengo no topo do futebol sul-americano e, por que não, do mundo. E você, rubro-negro de corpo e alma, prepare-se, a próxima página dessa história ainda está sendo desenhada, mas promete ser tão vibrante quanto as anteriores. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Nos bastidores do Flamengo, um rumor começa a tomar conta dos corredores da Gávea e movimenta tanto os dirigentes quanto a torcida. Felipe Luiz, atual treinador do time rubro-negro, teria perdido a paciência com o atacante Pedro e pedido sua saída imediata do elenco principal. A informação, que ainda circula como burburinho entre jornalistas e pessoas ligadas ao clube, aponta para uma crise interna crescente entre comandante e jogador, algo que estaria se arrastando nos bastidores há semanas. Fontes próximas ao CT Ninho do Urubu relatam que o clima entre ambos azedou de vez após uma sequência de treinos nos quais Pedro teria demonstrado desinteresse e comportamento distante do grupo. Felipe, conhecido por seu perfil exigente e disciplinador, não teria gostado nada da atitude do camisa 9 e, em conversa com membros da diretoria, teria sugerido que o melhor caminho seria a saída do jogador, seja por empréstimo ou até mesmo uma negociação em definitivo. A possibilidade de afastamento de Pedro vem ganhando força, especialmente considerando o momento de reformulação que o clube atravessa, com Felipe buscando impor sua própria filosofia desde que assumiu o comando técnico da equipe. A repercussão ainda é discreta, mas os indícios não param de crescer. Fontes ligadas ao clube dizem que Felipe Luiz, apesar de sua postura normalmente tranquila e racional, teria se exaltado em uma conversa interna após um treino de baixa intensidade, no qual Pedro teria se recusado a cumprir orientações táticas básicas. O técnico, que preza por comprometimento coletivo e aplicação tática rigorosa, teria se sentido desrespeitado com a postura do centroavante. Essa suposta discussão acalorada, segundo dizem, foi o estopim para que o ex-lateral campeão da Libertadores tomasse uma decisão mais drástica. Ainda segundo informações de bastidores, Felipe não teria gostado da forma como Pedro vem lidando com a reserva em alguns jogos, mostrando incômodo e até mesmo um certo distanciamento do elenco, algo que vai contra o espírito de grupo que ele tenta implementar desde sua chegada. Por mais que não exista confirmação oficial, os indícios de uma ruptura são fortes e vêm se intensificando a cada partida em que Pedro permanece no banco. Dirigentes do clube, cientes da situação, estariam buscando uma solução discreta para evitar exposição pública, mas o clima nos bastidores é de tensão. Até agora, nenhuma das partes envolvidas se pronunciou oficialmente, o que aumenta ainda mais o mistério em torno da possível saída do atacante. Apesar da ausência de declarações oficiais, o assunto já domina as rodas de conversa entre conselheiros do Flamengo e está começando a vazar para a imprensa esportiva carioca. Alguns jornalistas que acompanham de perto o dia a dia do clube afirmam ter ouvido de fontes internas que o treinador está no limite com Pedro e que
Sua permanência no elenco não faz mais sentido do ponto de vista técnico e disciplinar. Ainda que Pedro seja um dos jogadores mais valorizados do elenco, com mercado na Europa e em clubes do Oriente Médio, a disposição de Felipe Luiz em abrir mão do atleta seria um indicativo claro de que o problema ultrapassou as barreiras do campo. A situação, inclusive, estaria sendo monitorada de perto por representantes do jogador, que já cogitam alternativas de mercado para uma possível saída, especialmente na próxima janela de transferências. A falta de sintonia entre jogador e técnico pode estar selando o fim de uma trajetória vitoriosa no clube, com títulos importantes e participações decisivas. O que mais intriga, no entanto, é a velocidade com que o relacionamento teria se deteriorado. De ídolo da torcida a possível peça descartável, Pedro pode estar vivendo seus últimos dias como jogador do Flamengo sob o comando de Felipe Luiz. Se a saída de Pedro realmente for confirmada, o Flamengo terá que lidar não apenas com a lacuna técnica que isso representaria, mas também com o impacto emocional que uma decisão dessas pode causar no elenco e na torcida. Pedro é visto por muitos como um símbolo recente das conquistas do clube e sua relação com os torcedores, embora tenha oscilado, ainda é forte. Felipe Luiz, por sua vez, enfrenta seu maior desafio como técnico ao lidar com uma decisão de tamanha repercussão. Em sua primeira experiência no cargo, ele tenta demonstrar autoridade e não abrir mão de seus princípios, mesmo que isso signifique confrontar nomes consagrados. Internamente, alguns membros da diretoria estariam divididos entre apoiar a decisão de Felipe ou tentar reverter a situação para preservar o ativo financeiro que Pedro representa. Há quem defenda que um acordo de bastidores possa ser construído, permitindo que o jogador permaneça até o fim da temporada para facilitar uma negociação menos tumultuada. Porém, o desgaste emocional já parece grande demais e o silêncio das partes envolvidas apenas alimenta a especulação. Entre os torcedores, a divisão já começou. Há quem defenda o treinador por sua postura firme e há quem ache impensável perder um atacante do nível de Pedro por um conflito interno. Enquanto a situação se desenrola nos bastidores, o Flamengo segue sua rotina de treinos e compromissos no calendário, mas a sombra dessa possível ruptura se projeta sobre cada movimentação no clube. Felipe Luiz continua mantendo o discurso público de foco e comprometimento, mas suas ações nos bastidores indicam que ele quer remodelar o elenco, com jogadores que compartilhem sua visão de jogo e conduta profissional. Pedro, por sua vez, evita a imprensa e tem se mostrado mais introspectivo nos treinos, o que só reforça a ideia de que algo de fato está acontecendo. A torcida, sempre atenta, já começa a se manifestar nas redes sociais, exigindo explicações e demonstrando preocupação com o futuro do time. A eventual saída de Pedro, se confirmada, poderá marcar um antes e depois na gestão de Felipe como técnico, definindo o tom da relação entre elenco e comando. Por enquanto, tudo segue como especulação e burburinho, mas o futebol brasileiro já viu casos semelhantes ganharem contornos irreversíveis em questão de dias. Até que alguma das partes quebre o silêncio, o mistério permanece e, com ele, a expectativa crescente sobre os rumos de um dos clubes mais vigiados do país. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!